Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Então, eu sou Renaildo, professor Renaildo, formado em Geografia pela UESB, né? E atualmente eu faço mestrado em Geografia pela mesma universidade e estarei aqui atuando a disciplina de Geografia com vocês, né? E eu pretendo desenvolver aí esse trabalho com vocês durante esse período, tá bom? Olha só, hoje eu sou formado em Geografia, né? Mas eu já passei por esse momento em que vocês estão passando agora, esse momento de cursistas, esse momento, período de pré-vestibulandos, né? E eu sei que não é um momento fácil, né? Ao contrário, é um momento muito árdua, em que a gente tem que se abdicar de muitas coisas, em que a gente tem que se abdicar de muitas diversões. Mas é um esforço necessário, é um esforço que vale muito a pena, e eu garanto isso para vocês, tá certo? E nós, equipe do PT, estamos aqui para auxiliar vocês nessa jornada e tentar fazer com que esse período seja um esforço bem recompensativo aí com a aprovação de vocês no vestibular, tá certo? Então, prazer imenso estar aqui com vocês, né? Vocês vieram aí a semana inteira tendo aulas, e hoje, sexta-feira, a gente abre a noite aí com geografia, tá bom? Sejam todos bem-vindos. E hoje, para esse início de conversa, né, para esse nosso bate-papo aqui, porque vai ser um bate-papo, tá bom? A gente vem aí com resoluções de questões, com assuntos mais aprofundados, em outras aulas. Daqui a pouco vocês terão uma outra aula de geografia, mas nesse momento aqui eu trouxe para vocês um momento que a gente vai conhecer um pouco aí dessa disciplina geográfica, o que é geografia, por que estudar geografia, né? Então, eu venho aí tentando trazer para vocês a importância de se estudar geografia, tá certo? Então, olha só, pessoal, você já me conhece, eu sou Renaildo, eu estou aqui abrindo esses trabalhos de geografia com vocês, tá certo? Mas eu preciso conhecer quem são vocês, ok? Eu preciso saber quem vocês são para aí nas próximas aulas, a partir dos nossos outros planejamentos, já vim aí sabendo para quem que eu estou fazendo esse planejamento, para quem que eu vou ministrar a aula, tá certo? E para isso eu preciso que vocês respondam essas perguntas, são elas, prestem atenção, hein? Quem sou? Quem vocês são na verdade, tá bom? Onde vocês moram? Qual curso que vocês querem cursar? O que vocês esperam da disciplina de geografia aqui no UPT? Tá? Vocês vão responder essas perguntas, mas não precisam ficar só nessas perguntas, não. Por favor, fiquem à vontade para ir além, né? Falem um pouco mais de vocês, contem um pouco mais da história de vocês, o que vocês fazem, se vocês só estudam, se vocês só trabalham, se vocês trabalham e estudam, né? Agora vocês só não vão trabalhar, não. Vocês vão trabalhar e estudar para aqueles que trabalham, tá certo? Já vou deixando isso aí para vocês. Vocês vão trabalhar e estudar muito aí para a gente ter essa aprovação, certo? Então, olha só, vocês vão responder essas perguntas, escrever um textinho aí bem bacana e vão enviar para mim. Vocês vão enviar aí no e-mail que está logo ali embaixo, renaildosc34@gmail.com. Tá bom? Vocês vão encaminhar esses textos para mim. Eu vou conhecer um pouco mais de vocês. Confesso que eu estou aqui bem curioso já. Não precisam prolongar isso não. Assim que terminar as aulas de hoje, a última aula de hoje, vocês já podem ir lá, escrever esse texto e mandar para mim. Combinado? Fico aguardando. E aí eu vou responder esses e-mails para vocês na medida que eu for recebendo e também que eu for tendo condições de ler e de responder, tá bom? Ficarei ansioso para receber essas respostas de vocês, tá? Então, seguindo, né? Eu vou trazer aí um pouco aí esse breve histórico da ciência geográfica, pessoal. Mas muitos de vocês devem perguntar, mas o que é geografia? Por que estudar geografia, né? E quando vocês fazem essas perguntas, eu já vem aqui essa carinha, porque alguns de vocês estão aí mordendo as unhas, roendo as unhas, né, com medo da geografia, né? Porque muitos de vocês acham que a ciência geográfica é complexa. E aqui eu trago já a minha experiência de vida para vocês. Antes, no meu estudo básico, né,
Eu nunca dei muita importância para geografia, né? Eu entrei no cursinho para tentar outros cursos, tentar vestibular para outros cursos, mas, pessoal, sem eu me dar conta, eu fui sendo direcionado para a geografia. Cada vez mais eu estava estudando os assuntos de geografia, eu que só queria estudar geografia. Ops, mudou aqui, vamos voltar. Eu só queria estudar geografia. E sem perceber, eu fui me apaixonando por geografia, né? Me apaixonei, reconheci isso logo lá para a metade mais ou menos do cursinho. E no final eu optei em prestar vestibular, fazer o Enem para tentar geografia, consegui, cursei geografia e hoje eu estou aqui ministrando essa aula para vocês, tá? Eu confesso para vocês que eu sou apaixonado pela ciência geográfica, é uma ciência apaixonante e eu vou tentar trazer isso aqui para vocês como boas-vindas, tá bom? Como as boas-vindas geográficas. Então, olha só. E aqui, diante desse pensamento, diante desse pensamento que muitos têm, de que a ciência é muito complexa, eu trago aqui para vocês essa afirmação do grande Einstein. O que ele fala? Presta atenção. Quando eu era jovem, o meu sonho era tornar-se geógrafo. Entretanto, antes de ingressar no curso superior, quando trabalhei no escritório, numa atividade que envolvia consumidores de diversas partes, comecei a pensar mais profundamente sobre essa questão e concluí que essa disciplina deve ser extremamente complexa e difícil. Após alguma relutância, acabei optando pelo estudo da física. Olha só, o cara achou que geografia era complexa e foi fazer física e se tornou aí esse grande homem da física, né? Guardei essa informação aí porque ela é importante também, tá bom? A geografia ela é complexa. Vamos lá? Vamos ver um pouquinho agora. Aí para isso eu trago essa afirmação de Ulisses Guimarães. Olha só, o homem mora na geografia e nela é o gerador dos tributos da nação. Ignorar a geografia é ignorar o próprio homem e suas necessidades vitais. Pessoal, a geografia ela faz parte do nosso cotidiano. Nós somos geografia, então nós não devemos ignorar esses conhecimentos geográficos, não, tá? Então, na medida que a gente vai aprofundando aí os conhecimentos na geografia, a gente vai entendendo que ela faz parte da nossa vida, que o tempo inteiro a gente produz geografia. Por que isso? Porque nós estamos inseridos no espaço geográfico. Se nós estamos inseridos no espaço geográfico, a gente mantém aí ações nesse espaço, a gente modifica, a gente transforma, a gente se apropria desse espaço, tá? Então, eu trago aí para essa questão aí de Ulisses Guimarães muito importante. Não neguem a geografia, não ignorem a geografia, porque ela está na nossa vida, tá certo? Pois bem, olha só, a geografia está em nossas vidas desde o nosso nascimento. Pessoal, isso é claro, tá? Somos integrantes do espaço e da sociedade. Nossa relação com o espaço se aprimora na medida em que o tempo avança. Pessoal, como que isso acontece? Como que vocês conseguem absorver essa informação? Olha só, quando a gente cresce, né, na medida que a gente vai tornando criança, adolescente, jovem, adulto, as nossas relações com o espaço em que nós estamos inseridos, ela vai se aprimorando. Por que isso acontece? Porque a gente vai aprendendo cada vez mais a transformar esse espaço, a modificar esse espaço, né? À medida que o tempo vai se passando na nossa vida, a gente vai aprendendo a se apropriar desse espaço. Tá certo? E olha só, parem e pensem. Sempre estamos nos deslocando no espaço, das diversas formas, de casa para a escola, para o trabalho, para a casa de amigos, parentes, no bairro, cidade, estado e país, até outros países. Em todo o tempo estamos mapeando mentalmente as rotas de deslocamento. Olha só, e vou trazer aqui um exemplo para vocês. Vocês digamos aí, lá no primeiro ano do ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, vocês mudaram de escola, vocês conheceram novos amiguinhos, né? Quando vocês estavam no primeiro ano do ensino médio, vocês conheceram novos amiguinhos e aí vocês vão aí conhecer a casa desse novo amiguinho, tá certo? Então, olha só, quando vocês estão se deslocando,
da casa de vocês até a casa desse novo amiguinho, vocês estão mentalmente aí mapeando esse trajeto da casa de vocês até a casa desse novo amiguinho. Vocês estão mentalmente aí mapeando como estão postos cada objeto nesse trajeto, como estão postos cada casa, cada estabelecimento comercial, os prédios, dentre tantos outros objetos que estão postos no espaço, tá? Então, vocês estão indo para a casa desse novo amiguinho, vocês estão mapeando mentalmente esse espaço, essa rota. Pronto, vocês foram para a casa do amiguinho de vocês, fizeram a tarefa de casa, lancharam e estão retornando para a casa de vocês. Quando vocês estão retornando para a casa de vocês, vocês estão apenas confirmando na mente de vocês o que foi mapeado quando vocês foram para a casa desse amiguinho, tá certo? Então, vocês mapearam esse trajeto, na volta vocês estão confirmando esse mapeamento. Pessoal, isso é geografia. Quando vocês vão novamente para a casa desse novo amiguinho, que já não é mais novo amiguinho, já faz parte da vida de vocês descobrem que vocês podem ir por outro caminho. Vocês podem fazer atalho para chegar mais rápido. Isso porque o tempo de vocês estão curtos. O tempo de vocês está curto, melhor falando. E aí vocês têm que fazer atalho para chegar num horário. O que é que vocês vão fazer? Descobrir uma nova forma de se apropriar desse espaço, de chegar mais rápido na casa desse amiguinho. Tá certo? Então, isso é uma forma aí que vocês vão mantendo essa relação com o espaço e vão aprimorando essa relação na medida que o tempo vai passando, né? Na medida que a gente se apropria desse espaço, a gente vai aprimorando aí essa relação, tá? E aí? A geografia faz parte da nossa vida. Você já pararam para pensar no movimento de rotação, definindo aí os dias e as noites, né? No movimento aparente do Sol, nos fusos horários? Já pararam para pensar no movimento de translação nas estações do ano, né? Já pararam para pensar também na dinâmica atmosférica, né? Que o tempo inteiro aí nós estamos sentindo a oscilação da temperatura do ar, nós estamos sentindo aí se o tempo está seco, se o tempo está chuvoso, né? A questão da dinâmica pluviométrica. Vocês já pararam para pensar na relação campo-cidade ou rural-urbano? Já pararam para pensar aí na produção e consumo de mercadorias? Pessoal, isso está em nossas vidas o tempo inteiro e isso é geografia. Isso faz parte de nossa vida e por isso estudar geografia, tá? E quando cai questões no Enem, no vestibular, pessoal, são questões que vêm de geografia, são questões que vêm tratando aí nesses aspectos, né, da realidade, do cotidiano de nossas vidas, tá? Por isso que são questões tranquilas para resolver se a gente tem esses conhecimentos aí que a geografia faz parte do cotidiano de todo e qualquer cidadão, de todo e qualquer indivíduo, tá certo? Pois bem, vamos lá, vamos seguir. Eu trouxe essa imagem aqui, pessoal, essa imagem aqui é do espaço urbano de Vitória da Conquista, né, da cidade de Vitória da Conquista. Eu já resido em Conquista há alguns anos e esse é o meu espaço vivido, tá? E eu trouxe esse espaço aqui, esse espaço urbano de Vitória da Conquista, para tentar trazer para vocês essa questão do espaço vivido, porque Vitória da Conquista é o meu espaço vivido, é o meu espaço de vivência e esse espaço está mentalmente mapeado aqui na minha mente, tá certo? E aqui eu destaquei o bairro Candeias, né? É o bairro em que eu resido também há alguns anos. E é o espaço que eu mantenho maior afinidade, maior relação. Esse é meu espaço vivido. Eu mantenho maior relação com a minha cidade, com o meu bairro e, consequentemente, com a minha rua. Tá certo? E eu quero que vocês façam esse exercício aí agora ou depois. Como que a cidade de vocês está mapeada na mente de vocês, né? Eu trouxe aqui esse espaço de Vitória da Conquista, porque é a minha cidade. Acredito que é a cidade de muitos alunos que estejam me assistindo nesse momento, mas também muitos outros alunos aí residem em outras cidades. Então, façam essa pergunta para vocês. Como que a cidade de vocês está mapeada mentalmente aí na mente de vocês? Como que vocês se apropriam desse espaço? Como que vocês vão modificando esse espaço da forma de vocês, tá certo? Então, olha só.
eu, eu estou o tempo inteiro falando de espaço geográfico, de espaço, né, de nossa relação com o espaço. Pessoal, isso é o espaço geográfico, né, é objeto de estudo da geografia, né? Aí sobretudo a relação sociedade-natureza, quando eu falo espaço geográfico para vocês, dentro desse espaço está inserido a relação sociedade-natureza. Então, hoje na geografia a gente tem esses estudos aí voltados tanto para a natureza como para a sociedade, certo? Mas nem sempre foi assim, né? E eu trago essa tabela aqui para vocês, esse quadro, na verdade, para vocês. Deixa eu só molhar aqui minha garganta um pouquinho para ficar melhor, né? Então, olhem só. Eu trago aqui esse quadro para vocês entenderem um pouquinho de como que se deu aí esse avanço do pensamento geográfico, né, da ciência geográfica no tempo, no espaço e no tempo, tá certo? Então, olha só, andei pesquisando e algumas questões de vestibulares, de Enem, para vocês responderem, vocês precisam ter o conhecimento de como que se deu aí esse avanço da ciência geográfica, essa formação da ciência geográfica, tá certo? Então, olha só, Immanuel Kant, nos séculos XVIII e XIX, vinha aí com os estudos voltados para o homem e natureza, tá certo? Carl Ritter, séculos XVIII e XIX também, vinha aí com o estudo da geografia regional e suas particularidades. Aí a gente ia observar o que a geografia vem com esse estudo regional, mas com esses recortes das regiões. Logo depois a gente vem com Humboldt, né, um alemão, que vinha aí com o estudo da globalidade do planeta. Então, a geografia, para se sistematizar, ela precisa conhecer todo esse globo terrestre. Então, é preciso fazer viagens. O Humboldt, ele fez inúmeras viagens por todo o mundo, tentando aí vir sistematizando esse pensamento da geografia. Isso voltado, sobretudo, ao pensamento de Kant. Pessoal, até aqui a gente vê os estudos voltados, sobretudo, à geografia física. Quando eu falo geografia física, eu estou falando de que para vocês estudos voltados apenas à natureza, tá certo? O tempo aqui está seco, olha eu aqui falando de geografia, né? O tempo aqui está seco, então a garganta acaba ficando seca também, e a gente acaba ficando com dificuldade para falar, tá certo? Isso é geografia. Então, olha só, Humboldt, pessoal, ele veio aí, fez inúmeras viagens com os estudos, tentando catalogar aí esses espaços físicos no globo, tá certo? Voltado ao pensamento de Kant. Logo depois a gente veio com Ratzel, também alemão, né? Aí Ratzel ele veio com a geografia humana e política setorizada, e aí vinha aí nas relações homem-natureza, principalmente no século XX. E aí, Ratzel foi quem criou a escola do determinismo geográfico. Pessoal, guardem essa informação, determinismo geográfico. O que é isso, pessoal? O que Ratzel vinha aí afirmando? Que a natureza em quem determinava as condições, né? E o homem era um elemento passivo na natureza. O que significa isso, pessoal? As condições naturais eram quem determinava, certo? Logo depois a gente vem com o Lablache, o francês, e ele veio aí contrapondo as afirmações de Ratzel. Então, o que que ele falava do possibilismo? O que que é esse possibilismo, pessoal? O homem, ele não é um ser apenas passivo na natureza, mas ele também é um ser ativo. Olha só, ao mesmo tempo que ele sofre influência do meio, da natureza, ele também modifica né? À medida que o homem ele vai sendo modificado, ele vai modificando a natureza, ele também é modificado, ou seja, as ações do homem também pode interferir na natureza. E aí vem a questão do possibilismo, tá? Então, a gente vem aí com as diferenças regionais e suas particularidades, o possibilismo, tá? Guarde, sobretudo, essas informações, escola do determinismo geográfico, né, com Ratzel aí, com a questão do caráter
imperialista, expansionista, o espaço vital e o possibilismo de Labrache na França, certo? O homem, ele é passivo no determinismo, né, quando se trata das condições naturais, mas no possibilismo ele é o que, pessoal? Mais visado aí como um ser que também modifica esse espaço natural, certo? A possibilismo, uma possibilidade de transformação da natureza. Guardaram essa informação? Então, pois bem, olha só, tudo isso aí que eu estou falando para vocês, a gente pega todas essas informações e coloca no pacote da geografia tradicional, da famosa geografia tradicional. Pronto, vocês pegaram todas essas informações, a gente tem aí diferentes percursores, diferentes pesquisadores, mas pegue todas essas informações e coloque na geografia tradicional. Porque logo aí, na segunda metade do século XX, né, recentemente, a gente vai ter aí a renovação desse pensamento geográfico. E é aí que vai surgir o espaço geográfico como objeto de estudo da geografia. Nesse espaço geográfico, mais uma vez, eu repito para vocês, vou ficar batendo nessa tecla para vocês, nesse espaço geográfico está inserido a relação sociedade-natureza. A geografia estuda tanto as condições naturais como as condições sociais, tanto a natureza como a sociedade. Tá certo? Pois bem, pessoal, e aí veio essa renovação da geografia, a gente tem aí a geografia crítica, né? E dentre muitos pesquisadores, eu destaco aqui para vocês, fora do país, eu destaco para vocês Yves Lacoste, né? E no Brasil, a gente tem Milton Santos e Rui Moreira, tá? Principais precursores aí desse objeto de estudo da geografia, o espaço geográfico. O espaço geográfico é o que, pessoal? Um espaço apropriado, transformado e modificado pelas relações sociedade e natureza, tá? E essa geografia crítica aí, vem aí buscando o tempo inteiro deixar claro que a natureza é o tempo inteiro transformada pela sociedade e, consequentemente, a sociedade também é modificada por ela, certo? E aí a gente vem com os estudos das desigualdades sociais, da luta pela sobrevivência, da exclusão social, dentre tantos outros, inúmeros outros elementos e fatores que estão postos aí nesse espaço geográfico, tá certo? Isso é a geografia crítica, né? E a gente vem aí com essa reformulação, ainda, ou quando eu pergunto para vocês, hoje esse pensamento está totalmente formulado? Não. A ciência, ela não é estática, a ciência, ela está em constante modificação, conforme a sociedade também se modifica, tá? Então a gente vai avançando aí nesses estudos, ok? Olha só, vocês vão precisar se remeter a esse quadro várias vezes, tá? Isso é muito importante. Não tenham preguiça, tá? Procurem tempo para vir aqui nesse quadro, porque a gente vai estar trabalhando muito esses conceitos, muito essa questão do pensamento geográfico nas aulas seguintes, ok? Então, bom, pronto. Vocês entenderam um pouco disso aqui, é um pouco denso, é um pouco cansativo, mas é isso, tá certo? Vamos seguir? Posso seguir? Então, vamos lá. Olha só, eu venho aí tratando para vocês desse espaço geográfico, né? Mas eu preciso trazer aí alguns estudos de alguns autores. E eu trago principalmente Milton Santos, pessoal. Eu espero que vocês conheçam Milton Santos. Se vocês não conheçam, vão procurar estudar Milton Santos, ok? Grave isso aí. Então, olha só. Milton Santos é um grande percussor do pensamento geográfico, da renovação da geografia brasileira, tá? E o que que esse grande homem traz? Olha só, o espaço por suas características e por seu funcionamento, pelo que ele oferece a alguns e recusa a outros, pela seleção de localização feita entre as atividades e entre os homens, é o resultado de uma praxis coletiva que reproduz as relações sociais. O espaço evolui pelo movimento da sociedade total. Vou tentar traduzir aqui para vocês. Olha só, o que Milton Santos está querendo falar aqui, pessoal? Que o espaço ele é transformado, ele é apropriado, ele é modificado pelas relações sociedade e natureza, mas isso acontece de forma igualitária? Não, pessoal, jamais, tá? Essa apropriação, essa transformação do espaço geográfico se dá de forma muito desigual,
tá? E nesse movimento da sociedade geral, da sociedade total, é que esse espaço ele vai sendo organizado, ele vai sendo produzido, tá certo? Então, olha só, o espaço geográfico, ele é produzido, ele é apropriado, transformado de forma muito desigual pela sociedade, tá certo? Então, olha só, aqui vem com o pensamento de Marcelo Lopes de Souza. O que é o espaço geográfico? Em uma primeira aproximação, pode-se dizer que corresponde à superfície terrestre, mas só essa afirmação é muito suficiente. Pessoal, cuidado, tá? Cuidado, o espaço geográfico não é apenas a superfície terrestre. Quando a gente cai nesse pensamento, a gente vai cair também numa geografia apenas descritiva, aquela geografia que apenas descreve os elementos, tá? Olha só o que Marcelo Lopes de Souza traz, é que eu estou trazendo para vocês aqui há muito tempo. Pode-se entender o espaço social como aquele que é apropriado, transformado e produzido pela sociedade, certo? De forma desigual e excludente. Pessoal, ao mesmo tempo em que determinado grupo social está se apropriando de um espaço, outros grupos sociais estão sendo expulsos de outros espaços, de seus espaços, tá? Guardaram essa informação? Pronto. Gravem aí, tá certo? Vamos lá. Olha só, eu não sei se para facilitar ou se para complicar um pouco mais, mas tudo a gente deve estudar muito, né? Então eu trago aqui para vocês as categorias de análise da geografia. Quais são essas categorias de análise? Isso aí você já deve ter visto muitas vezes no ensino fundamental, no ensino médio, tá? Quais são essas categorias de análise? Lugar, território, paisagem e região. Pessoal, olha só, e aqui também eu trago as conceituações dessas categorias utilizadas por Milton Santos, tá? Olha só, Milton Santos. Então, o que é o lugar, pessoal? O lugar constitui a dimensão da existência que se manifesta através de um cotidiano compartido entre as mais diversas pessoas, firmas, instituições, cooperação e conflito. São a base de vida em comum. O que é o lugar, pessoal? O lugar é o espaço em que a gente vive, é o espaço em que a gente mantém relações cotidianas, tá? É o espaço em que a gente tem afinidade. A casa de vocês é o espaço vivido de vocês? Sim. É o lugar de vocês? Sim. A rua de vocês é o lugar vivido de vocês? Sim. Então, olha só, o lugar, em uma definição mais resumida, é esse espaço vivido, é o espaço em que cada indivíduo mantém relação, tá? E território? Eu deixei território aqui bem próximo de lugar, propositalmente. Por quê, pessoal? Olha só. Território pode ser um conjunto de lugares, território nacional, cidades, lugares. É delimitado pelas relações de poder. E aqui eu venho com vocês. O quarto de vocês, a casa de vocês, que também é um lugar, também é um território, façam essa pergunta aí rapidinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já tem a resposta? O quarto, a casa de vocês, que é o lugar de vocês, também é o território de vocês? Sim. Por quê, pessoal? Porque a casa, o quarto de vocês, é aquele espaço em que vocês têm poder, tá certo? Então, é o espaço de vocês, é a casa de vocês, um vizinho, uma outra pessoa qualquer, não pode entrar na casa de vocês sem a permissão de vocês, tá? E o mesmo acontece com os territórios nacionais. Então, a gente tem o Brasil, né, o território brasileiro. Então, a gente tem a delimitação das fronteiras, né, qual espaço pertence ao Brasil, qual espaço pertence a outros países. Então, território é essa questão de poder. Um outro país pode invadir o espaço brasileiro e se apropriar desse espaço? Não. Se isso acontecer, o que, é que vai acontecer também? Muitos conflitos, tá certo? Então, gravaram aí essas informações? Ficou bem clarinha para vocês? Espero que sim, hein? Olha só, paisagem. O que é paisagem, pessoal? O que é paisagem? Olha só, a paisagem, ela é tudo aquilo que a nossa visão abarca, né? Dentro do espaço. A paisagem, ela pode ser cultural, histórica, natural. Tá? E aí, resumindo aí, a gente vai ter a paisagem natural, a paisagem construída, tá? Olha só o que Milton Santos fala. Paisagem é o conjunto de formas
que, num dado momento, exprime as heranças que representam as sucessivas relações localizadas entre o homem e a natureza, conjunto de objetos reais, concretos. Aí eu venho aqui para vocês. Vocês estão aí em uma praça, vocês vão visitar em uma praça, né? Que agora a gente não pode fazer isso de forma muito segura por causa do coronavírus, mas vocês vão visitar uma praça. Pessoal, aquela praça é uma paisagem? Sim. Tudo que está ali naquela praça, que a visão de vocês consegue abarcar, é uma paisagem? Sim. Tudo aquilo compõe essa paisagem, tá? E essa paisagem, essa praça que foi construída, que foi modificada, aquele espaço natural que já passou por uma certa modificação, é uma paisagem construída, tá certo? Mas aí vocês vão em um espaço, em algum lugar que vocês observam uma lagoa, vocês observam um rio, uma ilha, e aí vocês estão vendo essa paisagem. Essa paisagem é uma paisagem natural. Mas eu quero já trazer aqui para vocês uma outra perspectiva, tá? Em relação à paisagem. Olha só, eu até trouxe esse exemplo aí em algumas turmas que eu trabalhei o ano passado. Vocês têm um grande sonho de conhecer uma paisagem, tá? E deixa eu ver uma paisagem aqui. O Cristo Redentor. Pronto, o Cristo Redentor. Aí vocês vão no Rio de Janeiro, vocês querem muito conhecer o Cristo Redentor, como se vocês quisessem conhecer apenas o Cristo Redentor, né? Sei que se vocês querem ir no Rio de Janeiro, vocês vão querer conhecer o Rio de Janeiro todo, a capital inteira, porque a cidade é linda. Mas aí vocês realizam esse sonho de conhecer o Cristo Redentor, aí vocês estão ali, vocês chegam no Cristo Redentor, contemplando aquela paisagem, e naquele mesmo tempo toca uma música, tá? A mente de vocês já está ali fixando aquela paisagem do Cristo Redentor e já está associando essa paisagem à música que tocou naquele momento. Aí vocês retornam para suas casas, dias, meses depois, vocês estão na rua ou em algum outro lugar e vocês ouvem aquela mesma música tocando que tocou lá quando vocês estavam no Cristo Redentor. Automaticamente vocês vão lembrar do Cristo Redentor, vocês vão associar a paisagem do Cristo Redentor àquela música, tá? Então guardem essa informação, guardem essa dica que a paisagem, ela também pode ser sentida, certo? Pois bem, e para finalizar essas categorias aí da geografia, que estão todas no espaço geográfico, e todas essas categorias, olha essa informação, são constituídas aí por essa relação sociedade-natureza, tá? Região. Pessoal, o que é região? Região é regionalizar, é dividir determinados grupos e áreas, né, por definição de aspectos e características sociais, físicas, econômicas, entre tantas outras, para efetivar a regionalização. Pessoal, tudo isso para quê? Para facilitar a administração pelos administração pública, tá certo? Se a gente estivesse agora em uma sala física, tendo aquela aula presencial que a gente tanto gosta, que eu tanto tenho saudade, então se a gente estivesse aí nesse momento, como eu fiz em muitas aulas do ano passado, eu iria tentar regionalizar a sala de aula que vocês estão. Então, a gente iria ver aí qual uma característica, um aspecto para regionalizar essa sala aí, essa nossa sala, que, com fé em Deus, em breve a gente vai voltar a ter essas aulas, tá certo? Então, isso é região, regionalizar, tá certo? Olha só, eu quero retornar aqui, pessoal, a categoria lugar, né? Para conversar com vocês um pouco também sobre o não lugar. Ao mesmo tempo que a gente tem um lugar, a gente também tem o não lugar. O que é o não lugar, pessoal? São aqueles espaços em que a gente não mantém a afinidade, que a gente não mantém uma certa intimidade e aproximação, tá? Não é o nosso espaço vivido. Olha só, vocês vão para o shopping, vocês passam horas no shopping, vocês vão em lojas de marcas nacionais e multinacionais. Vocês consomem ali no shopping, tá? Mas aquele shopping é o lugar de vocês? Não, tá? O shopping é o não lugar, tá? O mesmo acontece com a rodoviária. A rodoviária, vocês vão na rodoviária, pegam o ônibus aí para ir visitar parentes, amigos, para ir no litoral, né? Visitar as praias. Mas aquela rodoviária é o lugar de vocês? Não, tá, pessoal? Então, esses espaços é o não lugar, tá? Ao mesmo tempo que muitas pessoas frequentam esses espaços,
mas também é o lugar de ninguém, tá certo? Porque a gente não mantém relação com esses espaços, tá certo? São espaços que mantêm outras funções, sobretudo funções comerciais, ok? Então, olha só, por que estudar geografia? Gente, por que estudar geografia? Olha só, porque a história do espaço é a história da sociedade, a nossa história, tá? Pessoal, quando eu estou falando aí o tempo inteiro sociedade, eu quero que vocês guardem que sociedade já está incluso o homem com suas diversas relações, individual, em conjunto, em grupos, tá certo? Então, por que estudar geografia? Porque a história do espaço é a história da sociedade. Nós somos seres sociais, o tempo inteiro que está produzindo o espaço, reproduzindo o espaço, tá certo? Pois bem, pare e pense. Olha só, pare e pense um pouquinho. Por que, então, dei uma travadinha aqui, mas vamos retomar aí, né? Pare e pensem. A geografia se dá nesse espaço, né? As nossas relações com a natureza, com a sociedade, com a própria sociedade se dá no espaço, né? Mas olha só, essa questão de que a história do espaço é a história da sociedade, isso se dá da seguinte forma: o que vocês podem observar aí? Nas relações do homem com o seu meio, desde a antiguidade e os seus avanços. O que a gente pode observar, pessoal? A descoberta do fogo, a domesticação de animais, né? O homem, com a relação com o seu meio, foi descobrindo várias formas de aprimorar essa relação com o meio, com a natureza. Então, a gente tem a descoberta do fogo, a domesticação dos animais, né? Nos diversos avanços da agricultura, há diversas formas de armazenar, de preservar os alimentos, né? As grandes navegações. Então, esses grandes avanços foram se dando de uma forma digamos assim, muito abrangente para aquele período, né? E aí, pronto, se deram esses avanços, mas agora a gente vai fazer o quê, pessoal? Descobrir novos espaços. E aí, o que que vem? As grandes navegações, tá? Vamos descobrir novos espaços, vamos colonizar novos espaços, porque esse conhecimento precisa se expandir também para novos espaços. Se a gente consegue é, produzir alimentos, se a gente consegue gerar a questão de várias plantações na agricultura, a gente também consegue descobrir novos espaços. E aí vem com as grandes navegações, tá? O que é que vem depois? A geração da máquina a vapor e as revoluções industriais, que são os grandes marcos aí da, da, do avanço da sociedade, né? A gente observa também a descoberta e geração de outras fontes de energia, como o petróleo e a eletricidade, as grandes guerras, as grandes guerras e a Guerra Fria, né? A gente observa também a globalização. Pessoal, olha só, o que eu quero trazer para vocês que todos esses avanços vão se dando no espaço e, consequentemente, algum acontecimento também vai se dando, né? O que, que a gente observa com a globalização, o momento atual que nós estamos vivendo, pessoal? O coronavírus, né? A pandemia do novo coronavírus. Então, olha só, é um exemplo bem atual. O vírus que se disseminou disseminou lá na China em dezembro de 2019, hoje está em todo o planeta, tá certo? E hoje nós estamos aqui vivendo a expansão, disseminação do coronavírus, né? Tendo todos esses cuidados das aulas remotas, do distanciamento social, tá certo? Isso se dá por quê? Porque hoje todos os espaços estão conectados. Nós estamos mundialmente conectados, tá? E aí vem também a questão da era digital, né? Hoje, aí com essa pandemia, a gente tem aí que a gente pode não parar não parar totalmente, né? A gente tem os ensinos na forma a educação, as aulas na forma remota, a gente consegue ver nossos parentes por celular, por videochamada, por chamada. Então, esses são aparatos científicos que foram se dando ao longo do tempo. É resultado do avanço da sociedade. Mas a gente observa aí que todos esses avanços também têm suas consequências, seus efeitos colaterais, digamos assim, né? Então, a gente observa também os conflitos sociais e territoriais, as desigualdades, tá?
todos esses assuntos a gente vai estudando ao longo das nossas aulas e a gente vai entendendo aí ao longo das nossas aulas também, tá certo? Então, é isso. Até a próxima aula, tá? Amanhã, sábado, nós estaremos aí com o plantão de tirar dúvidas de geografia e história e outras disciplinas. Eu estarei com vocês. Eu espero vocês lá. E fique com a próxima aula também de geografia. Um abraço para todos. Tchau, tchau.